boa noite oficial, então, a todos e todas as colegas que estão chegando no nosso encontro, na nossa live de hoje. Eu sou a professora Cleia Tonin, para quem não me conhece, sou professora do Instituto Federal Farroupilha, e represento, né, os institutos, segmento dos institutos, no Fórum EJA. Nós hoje temos a honra, né, de receber receber a todos vocês, a todos e todas, para mais um momento de reflexão e debate, né, nesse momento que ainda estamos vivendo, num momento de pandemia, mas que estamos aqui, né, na luta, tentando buscar alternativas e refletir um pouco, né, sobre a educação de jovens e adultos. Sejam todos bem-vindas, todos e todas bem-vindos. Então, hoje a live é com a professora Ariana Borges, vai ser um diálogo, né? Nós vamos conversar, ela vai nos contar algumas histórias do fórum, dos NEEJAs, e a história da própria EJA no estado do Rio Grande do Sul. Então, é um prazer recebê-la. A professora Liana tem uma história, né, no fórum, que ela vai contar. Então, desejo, assim, a todos e todas que tenhamos um momento muito prazeroso, sintam-se todas e todos acolhidos e acolhidas neste momento. Mas, para a gente iniciar essa nossa reflexão, esse nosso debate, essa nossa conversa, nós precisamos reavivar e trazer à nossa memória uma fala do nosso grande educador, que é o Paulo Freire, né? Quando ele fala que ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, o movimento dos fóruns de EJA, tanto no Brasil quanto aqui no Rio Grande do Sul, ele busca construir esse caminho, né? Busca essa direção, este sonho de uma sociedade com justiça social, mais humana, mais empática, onde o sonho deve ser a força para enfrentar as desigualdades sociais. Porque existe uma desigualdade social que espelha a própria desigualdade da educação, onde as oportunidades não são iguais para todos. Nós vivemos um momento em que as políticas públicas de educação, principalmente para a educação de jovens e adultos, encontram-se em franca desconstrução, onde as normativas legais são desrespeitadas, não são cumpridas, as políticas não são efetivadas, né? A agenda da EJA, ela, de certa forma, é abortada dos orçamentos públicos, né? Então, nós temos poucos espaços para a educação de jovens e adultos, para a formação de professores também, para a atuação dos próprios professores. Então, essa é a motivação que o Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio Grande do Sul, ele vem sendo um espaço consultivo, deliberativo, executivo, mas que acompanha, que busca assessorar e fortalecer a educação de jovens e adultos, juntamente com o coletivo de fóruns no Brasil, né? Nós temos o Fórum EJA Brasil, juntamente com o coletivo que nós estamos nessa luta, né, pela educação de jovens e adultos. Nós precisamos, então, promover o debate. Nós queremos, e estamos aqui promovendo o debate que visa o enfrentamento das questões que promovem as desigualdades, as discriminações, o racismo, as questões de gênero, a diversidade, enfim, o enfrentamento ao fascismo, à intolerância
e a toda forma de violência contra as pessoas, principalmente as desfavorecidas. Então, estamos aqui e nos mantemos como um movimento de resistência nessa luta de buscar caminhar na direção deste sonho que o Paulo Freire coloca, e na perspectiva da construção de uma escola republicana, universal, obrigatória e de qualidade para todos e todas. Então, vamos conversar com a professora Liana, que dispensa apresentação, né? Mas, resumindo, a professora Liana, vou começar pela aposentadoria, né, Liana? A professora Liana é professora aposentada, já ela disse desde 2013, é mestre e doutora em educação pela PUC, né? É uma batalhadora, uma educadora social que está aí sempre nos movimentos sociais e que vai conversar conosco. Vamos nos organizar da seguinte forma. Vocês podem colocar a pergunta, questionamentos, dúvidas no chat e a gente vai acompanhando. Então, a professora Liana vai ter um tempo da sua fala e depois a gente vai fazendo esse debate no final. Pode ser? Ou também, se a Liana achar que pode ser interrompida em algum momento, daí, essa forma, nós estamos aqui em casa, digamos assim, todos educadores, né? Eu não contabilizei ainda quantas pessoas, 24 pessoas temos no grupo. Depois, no final, antes do final, a gente pode se apresentar, ou também, se a Liana quiser que a gente faça essa rodada para saber de onde as pessoas estão falando, também podemos fazer, né? Porque já que é uma conversa. Pode fazer, sim, pode fazer uma rodada. Uhum. Então, vamos fazer uma rodada breve de apresentação. A pessoa diz o nome, a instituição e a cidade, né, também, onde está. Pode ser? Quem começa? Fernanda Paulo, faço parte do Fórum EJA, via Associação de Educadores Populares de Porto Alegre. É um prazer estar aqui. Eu sou a Marli Conzatti, sou da coordenação do pré-vestibular popular do PT. Sou de Porto Alegre. Muito bem. Boa noite, sou Jaqueline Cunha, professora de língua portuguesa no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, trabalho com a EJA lá e faço parte da direção do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, até o ano que vem. Por favor, bem-vindas a todas e todos. Eu solicito que coloquem o nome completo no chat, por favor, para a gente depois poder enviar um atestado de participação. Isso. Ok. Oi, eu sou Andréa, também professora do ProEJA, do Instituto Federal Campus Porto Alegre, também faço parte do FEJARS. Próximo, quem gostaria de se apresentar? Pode ser eu. Estão me vendo? Eu sou a Mara Soares. Tudo bom, Liana? Saudades. Sou a professora Mara Soares, professora da Rede Municipal de Porto Alegre e de Viamão. E faço parte também do Fórum EJA. E é muito bom estar nessa live com a Liana. Beijos. Eu sou a Ana, eu sou professora da EJA no município de Novo Hamburgo e sou membro da diretoria colegiada do Fórum de EJAs do Rio Grande do Sul. E mais? Elaine está sem áudio, Elaine. Oi. Opa, eu sou a Elaine, tá? Professora de ensino fundamental, trabalho no Conselho Municipal de Educação de Esteio e faço parte da coordenação do Fórum de EJA. Conheço a Liana, já participei de várias
palestra com a Liana. Um prazer revê-la, Liana. Prazer também. Maurício levantou a mão, pode falar, Maurício. Olá, meu nome é Maurício Leopoldo, sou do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, professor de língua portuguesa, e durante o dia sou professor tenho formação em ensino religioso pela UERGS, e também leciono música, e temos alguns projetos sociais aqui na escola de arte, com um coral e também com a escola de cinema. Novo Hamburgo é bem ativa, aqui a nossa escola Eugênio Nelson Hitzer é bem ativa na parte artística, né? Então a gente trabalha aqui já há 4 anos, 5º ano este, e eu trabalho com EJA há 10 anos. É um prazer estar com vocês. Bem-vindo. Próximo, mais alguém? Liana, eu acho que vamos... Tá bom. A Marileia levantou a mão. Boa noite. Então, eu sou prof. de Pedagogia do IFAR, Campo Santo Augusto. Agora que eu vi que é você. Isso, acho que entramos junto. Entramos no mesmo concurso no IFAR. Isso, exato. E, atualmente, eu trabalho com a formação de professores, com a disciplina de Educação Profissional e EJA, mas eu tenho a história, assim, quando eu ouvi o nome da Liana, né? Eu trabalhei no MOVA, como apoiadora pedagógica, desde o início da implementação, e também no momento que foi implementada aquela política em 2001 de EJA, no estado do Rio Grande do Sul. Eu estava na escola pública estadual. E quando mudou de supletivo para EJA, né? Então, assim, são 20 anos, né? Eu carrego essa experiência e quando eu vi esses nomes, enfim, eu participei uma vez do encontro de um fórum em Porto Alegre, acho que foi. Eu sou apaixonada, hoje professora, né, e pesquisadora. Enfim, não vou falar muito, mas é minha paixão, assim, é um tema de vida, né, não só de pesquisa. Que bom te ver, Marileia, um abração. Que ótimo, Marileia, vamos ter que conversar mais. Próximo, mais alguém levantou a mão? O Ismael. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Ismael Silveira, coordenador de polo UAB de Balneário Pinhal e mestrando no curso de mestrado profissional em educação na UERGS, e estou chegando ao fórum, retornando ao fórum de EJA estadual, representando essa instituição, então, enquanto discente mestrando da UERGS. Boa noite a todos e bom trabalho. Obrigada. Mais alguém que gostaria? Quem sabe vamos conversando, depois fizemos mais uma rodada de apresentação, Liana? Pode ser, pode ser. Eu acho que a ideia, Cleia, é a gente conversar mesmo, né? O formato não é o melhor formato, a gente não estamos próximas, né? Não podemos fazer uma roda de conversa, olhar olho no olho, mas a gente vai tentar, dentro do possível, interagir, né, nesse formato remoto. E a ideia, sim, é que a gente pudesse conversar mesmo, né? Acho que tu colocaste no início um pouco, alguns momentos da história da EJA no Rio Grande do Sul, né? Pensando um pouco em Porto Alegre, pensando também no Rio Grande do Sul e pensando essa trajetória toda aqui da capital e do estado também na relação com o país. Então, assim, são muitas histórias, né? Muitas histórias, algumas histórias muito engraçadas, outras histórias muito tristes, né? Mas eu, assim, tenho para mim que se eu pudesse voltar 30 anos atrás, né? Quando
eu ainda estava virando dos 29 para os 30 anos de idade, eu acho que eu faria tudo igual, não, porque eu acho que a gente precisa reconhecer que nós também erramos, que algumas fragilidades ocorreram, mas eu faria quase tudo igual e, assim, com uma alegria muito grande, eu queria conviver e conhecer as mesmas pessoas que eu conheci ao longo desses 30 anos, em todos os lugares, né? Algumas pessoas, inclusive, permanecem na minha roda de amizade, são 30 anos de militância, de ativismo, de parceria e de amizade, né? Que eu acho que é uma coisa que no trabalho a gente vai conquistando. E assim, que bom, né? Ver a Mara, ver a Elaine, ver a Marileia, a Fernanda eu vejo mais seguido, poder reencontrar as pessoas, tu mesmo, né, Cleia, de vez em quando, olha lá, tal pessoa, quanto tempo eu não vejo, mas em algum momento ela passou pela minha vida, eu passei pela vida dela, a gente marcou a trajetória, né, umas das outras, uns dos outros, e isso é, enfim, especialmente muito, muito bonito. E aí, quando a Jaque pediu, quem sabe a gente conversa um pouco sobre a história da EJA, eu fiquei pensando assim, eu queria compartilhar com vocês algumas situações muito peculiares que eu acho que vão tecendo essa história e que é muito provável que, bom, isso não está inscrito, acho que em lugar nenhum, e é muito provável que pouquíssimas pessoas saibam, né? Porque são, às vezes, o detalhe do detalhe que não vai aparecer, mas que vai no seu somatório, né, no seu processo, vai construindo uma história. Então, eu queria bater esse papo mesmo, assim, é bem um bate-papo mesmo. As pessoas podem interferir, perguntar, trazer exemplos. Eu estou com uma dificuldade tecnológica, meu computador está sem áudio, então eu estou usando o celular, e aí eu não consigo acompanhar o chat junto. No computador dá para a gente falar e ao mesmo tempo ir lendo. Aqui, se eu puxar o chat, eu não vou enxergar vocês. Então, eu estou com essa fragilidade tecnológica. Eu fico acompanhando, qualquer coisa eu te falo. Isso, tu pode me interromper sem nenhum problema. Dá um sinal com a mão aí que alguém está querendo participar via chat ou mesmo usar a palavra, para mim não tem nenhum problema. Bom, eu acho que a gente precisa sempre, né, registrar que esse momento que a gente está vivendo no país é um momento absolutamente inédito, desafiador, trágico, nos traz um contexto inusitado que nos coloca diante da morte, né, inclusive da naturalização da morte de 170 mil pessoas, né, mais de 6 milhões de pessoas infectadas, numa situação de absoluto negacionismo da ciência, né, de uma divulgação e de uma naturalização do ódio, um pouco essa ideia de que, enfim, o governo federal pode escolher quem vai morrer e quem vai ficar vivo. Agora mesmo entrou aqui no meu celular a informação de que está acontecendo na frente do Carrefour mais um ato de repúdio ao assassinato do Beto, que ocorreu, né, na véspera do Dia da Consciência Negra. Então, assim, para nós que somos da EJA, que colocamos a EJA como uma filiada, né, da educação popular, esse contexto precisa nos mobilizar, né? Quando a gente começou a história da EJA em Porto Alegre, há 30 anos atrás, o contexto era outro, o cenário era outro, os desafios eles eram também complexos, mas nada se compara ao que a gente está vivenciando agora. Então, pensar a EJA, repensar a EJA, fortalecer a luta em defesa da educação de jovens e adultos, através dos fóruns estaduais e distrital de EJA, através dos movimentos sociais, através das gestões públicas que ainda se comprometem com a oferta dessa modalidade de ensino,
é muito diferente, é muito mais complexo, né? Não tem como a gente olhar para a EJA de agora com os mesmos olhos que a gente olhou há 30 anos atrás. Então, acho que é preciso escutar essa história de 30 anos, mas escutá-la como uma possibilidade de relembrar, com uma possibilidade de até compreender aonde nós chegamos e dessa história tirar os aprendizados para que a gente possa, digamos assim, recolocar a EJA no lugar da onde ela nunca deveria ter saído, né? Porque, de fato, o que tu colocas, Cleia, essa desconstrução, né? Eu acho que até a gente pode usar uma expressão mais dura do que desconstrução, que já é dura, que é a ideia da interdição, né? Do desmonte das políticas públicas de EJA. Quem estuda a história da EJA no Brasil sabe que a história da EJA ela é marcada por diferentes momentos de oferta de política pública entrecortada por interrupções dessa oferta, por troca de projeto político-pedagógico, ora uma EJA voltada para a formação de mão de obra, ora uma EJA voltada para uma prática libertadora, ora uma EJA que faz parte, digamos assim, do conjunto de uma secretaria de educação, ora uma EJA que fica à margem das políticas públicas educacionais. Então, esse movimento de avanço e de recuo, de oferta da política e de retirada da oferta, ela é muito conhecida de todos nós. Nós vivenciamos vários desses momentos de interrupção e de descontinuidade, que é uma palavra muito utilizada, por exemplo, pelo Sérgio Haddad, pela Maria Clara de Pierro, pelo Leôncio Soares, a palavra descontinuidade. Mas o que a gente está vivendo agora não é nem de interrupção, nem de alternância de projeto político-pedagógico e nem de descontinuidade. É de um absoluto abandono, né? Uma forte interdição e negação da EJA enquanto um direito público subjetivo que é prerrogativa da Constituição Federal. Então, a gente precisa pensar a EJA nesse contexto da pandemia e a gente precisa pensar a EJA nesse contexto do bolsonarismo que vai, digamos assim, tomando conta das práticas do governo, dos governos estaduais, no nosso caso aqui do governo do Rio Grande do Sul. Há pouco aqui eu vi o Silvio Alexandre, que é do NEJA Paulo Freire, né, que pode nos contar histórias exatamente para ilustrar isso que eu estou dizendo, e pessoas das redes municipais, a rede municipal de Porto Alegre nunca viveu um tamanho desmonte da oferta de EJA na cidade, se a gente pensar essa história de 30 anos. Então, eu queria colocar isso para vocês. Bom, o que me parece, enfim, uma história de 30 anos, ela é rica, ela é atravessada por infinitos momentos de construção dessa política. Como eu disse para vocês, momentos que nos trouxeram muitas alegrias, momentos que nos trouxeram muitas dores, mas, sobretudo, momentos que construíram uma política pública. Porque construir uma política pública significa viver essa contradição entre a construção e a desconstrução, entre as alegrias e as tristezas, mas a gente nunca abandonou a possibilidade do diálogo. Então, o que eu acho que a gente pode tentar retirar dessa história de 30 anos? Bom, primeiro, assim, a história da EJA de Porto Alegre, que inicia enquanto política pública exatamente em 1989, ela é muito diferente da EJA do Rio Grande do Sul, que tem uma história de política pública que, falando de história recente, né, que remonta
a ditadura militar, o golpe de 1964, que vai lá com a LDB de 71 a 5692 implantar o ensino supletivo. Então, a história da EJA da cidade de Porto Alegre e a história da EJA do Rio Grande do Sul, elas são muito diferentes. Então, a gente não pode olhar para elas do mesmo jeito, do mesmo formato. A história de Porto Alegre, por que eu digo que ela começou em 1989, pegando a história recente? Porque quando nós chegamos na Secretaria Municipal de Educação, na SMED, uma das primeiras coisas que a gente fez foi tentar conhecer que terreno era aquele que a gente estava pisando. A gente foi tentar resgatar essa história. E a única coisa que nós encontramos, tanto na SMED quanto no Arquivo Público Municipal, foram um conjunto de talvez umas 40 caixas daquelas de papelão que a gente chama de arquivo morto, e dentro dessas caixas nós encontramos muitas listas de presença do tempo do Mobral, da década de 70, algumas do tempo do Mobral, e a gente, através daquelas listas, a gente foi atrás de algumas pessoas, a gente foi descobrindo onde é que o Mobral tinha funcionado, e depois a gente, mais adiante, lá no governo, no início dos anos 80, no governo do Sarney, a gente começou a encontrar alguns registros, alguns resquícios da Fundação Educar. E isso nos levou a compreender que, enquanto política pública institucionalizada, oriunda da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, pelo menos antes da ditadura militar, nada foi feito. Então, a experiência que o Olívio Dutra nos provocou a construir, de fato, era uma experiência inédita. A gente pode dizer que, quando a gente iniciou em 1989, eu, a Lica, nós éramos 2 pessoas na coordenação, depois essa coordenação foi crescendo, né? Mas eu estou falando lá do primeiro momento, nós fomos chamando professoras do quadro da secretaria da rede para pensar uma política pública de EJA. A gente começou exatamente, entre aspas, do zero. Eu não estou negando a história anterior, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente encontrou resquícios do Mobral e do Educar, ponto. Era isso que tinha dentro da SMED. Se mais alguma coisa aconteceu, enquanto política pública, foi apagado. Não tinha nada. Inclusive, nos depoimentos das pessoas, a gente também não localizou nenhum depoimento que fosse anterior ao golpe de 64. Bom, isso é um dado importante. O segundo dado, naquele ano de 1989, e isso é muito importante para nós que somos da EJA e da educação popular, nós tivemos a presença de Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, certo? E a presença de Paulo Freire nos traz 2 questões importantes. Primeiro, a entrada da educação popular na institucionalidade, algo até então inédito, porque a educação popular, ela sempre foi uma prática fora, entre aspas, daquilo que a gente chama de educação formal e educação institucionalizada. Paulo Freire traz a educação popular para dentro do poder público, para dentro da instituição. Inclusive, ele diz que essa foi uma das razões que o desafiou a aceitar o convite para ser secretário de Educação, quando a Erundina lhe fez o convite. E a segunda razão que desdobra dessa primeira era o início, ou melhor, o recomeço, a retomada da educação popular nas políticas de educação de jovens e adultos. E aí não tem como contar a história inteira, mas toda a construção curricular da EJA institucional e do MOVA São Paulo passa pela contribuição, pela interferência, pelas contribuições diretas da pessoa de Paulo Freire e de outros tantos,
Pedro Pontual, Moacir Gadotti, Sônia Krupa, Silvia Teles, enfim, não tem como citar todo mundo, mas passa pelas mãos de Paulo Freire. Ele, pessoalmente, ajudou a construir a política pública de EJA, fazendo o recorte para o MOVA na cidade de São Paulo. Terceiro elemento que decorre deste, foi criado, ainda no ano de 1989, um pequeno grupo com 12 administrações populares, 11 administrações petistas e uma administração do PDT. E foi montado um grupo de trabalho articulado pelo, hoje chamada Ação Educativa, na época chamava CEDI, que era Centro Ecumênico de Documentação e Informação, e esse grupo de 12 administrações populares, grupo que nós fazíamos parte, Porto Alegre fazia parte, eu e a Lica participamos ativamente desse curso, desse grupo. Nossa, eu teria para contar histórias muito engraçadas para vocês. Bom, duas, para vocês rirem um pouco. A prefeitura não tinha dinheiro. Então, eu e a Lica, ainda bem que a gente só tinha 30 anos de idade, a gente ia para São Paulo de ônibus a cada 40 dias. Né? E a gente chegava em e a gente rachava, eu e ela, porque não tinha diária para duas, era diária para uma só. Então, a gente ia de ônibus, porque não tinha diária, a gente parava num hotel muito bagaceiro. O hotel era tão perigoso, gente, que nós tínhamos que, durante a noite, quando a gente chegava da reunião do CEDI, a gente encostava o roupeiro na porta do quarto do hotel, porque a gente tinha medo de, durante a madrugada, ser, enfim, alguém entrar naquele quarto, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o hotel. Então, assim, uns negócios muito loucos, muito engraçados, que eu acho que a gente faz só quando a gente tem mesmo 30 anos de idade e talvez um pouco de falta de juízo, né? Talvez, assim, não temos medo, vamos dar a vida para a educação de jovens e adultos. Eu acho que a gente era movida muito por esse compromisso, assim, né? E aí, esse grupo, coordenado pelo CEDI, com a presença, às vezes, de Paulo Freire, construiu, está rasgado o meu documento, não sei se vocês enxergam aqui, construiu esse documento que foi publicado em 1991, que chama assim, Subsídios para a Elaboração de Políticas Públicas Municipais. Então, esse documento aqui, que foi escrito por esse grupo de 12 administrações populares, é o primeiro documento que vai pensar a EJA à luz da educação popular enquanto política pública. É muito louco a gente pensar isso, porque se a gente vai olhar esse documento 32 anos depois, tem algumas coisas que são exatamente iguais. Eu não tenho tempo de ler para vocês, mas depois isso fica à disposição. Eu acho que até a Ananda andou digitalizando esse material e depois pode passar para vocês. Se a gente esquecer que se passaram 30 anos e a gente puder atualizar temporalmente, a gente vai ver que muitas coisas que nós colocamos nesse documento aqui ainda estão plenamente validadas para o tempo presente. Então, esse documento ele é um marco histórico porque ele traz a educação popular no contexto da educação de adultos e é o primeiro subsídio que vai ser produzido, né, com os pés na educação popular para formulação de políticas públicas de EJA. Esse troço é fantástico, assim, eu acho pouquíssimas pessoas conhecem essa história, por isso que eu fico tentando colocar para vocês a importância e a riqueza histórica desse momento. Bom, o que vai acontecer com isso? Vai acontecer que esse grupo de 12 administrações, nos anos seguintes, vão tomando corpo, vão se fortalecendo e começam, então, a se apoderar, a se apropriar de bases epistemológicas e conceituais para pensar a educação de jovens e adultos na perspectiva da educação popular. Claro, muita gente que fazia parte desse grupo e que foi se engajando nesse processo
eram militantes históricos da educação popular. Outros mais novatos, como eu, e outras pessoas históricas na educação popular, por exemplo, como Moacir Gadotti, por exemplo, como João Francisco de Souza, Miguel Arroio, e aí assim tem uma série de nomes que são de pesos e que são de peso e que se incorporaram nessa luta. E aí a gente começou então a se organizar para pressionar os governos federais, e aí a gente passou pelo governo Fernando Collor de Mello, a gente passou antes pelo governo Sarney, a gente passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e em 1993, já um grupo muito mais crescido que essas 12 administrações populares, nós construímos um encontro nacional de EJA em Olinda. E aí a gente produziu um outro documento, eu esqueci de trazer aqui para cá, que chama Diretrizes Nacionais para Elaboração de Políticas Públicas de EJA, um caderninho vermelhinho que eu acho que eu também passei para a Nanda fazer digitalizar. Esse movimento de 89 até 91 e esse movimento de 1993 foi criando fôlego e começou a se construir no país inteiro uma mobilização muito forte em relação à educação de jovens e adultos. E aí a gente vai chegar, vejam que eu estou contando um fragmento do fragmento, um grão de areia de cada tempo histórico dessa trajetória toda. E aí a gente vai, então, chegar em 1996, né, num momento em que o mundo, através da Unesco, se prepara para a 5ª Confinteia, para a 5ª Conferência Internacional de Educação de Adultos, e toda essa mobilização que a gente vinha construindo desde 1989 até 1996, cria um corpo muito maior, e esse coletivo todo força o Ministério da Educação a se engajar na preparação da 5ª Confinteia. E os fóruns de EJA, eles nascem exatamente nesse momento de preparação da 5ª Confinteia. O primeiro fórum a ser instalado foi o Fórum do Rio de Janeiro, em 1996, e quase ao mesmo tempo, o segundo Fórum Estadual de EJA que foi instalado no Brasil foi o Fórum de EJA do Rio Grande do Sul. Nós estávamos na SMED, na coordenação da EJA de Porto Alegre, e foi a partir da EJA de Porto Alegre que a gente instala o Fórum de EJA do Rio Grande do Sul. E aí depois começam, então, a partir do Rio de Janeiro e a partir do Rio Grande do Sul, outros fóruns vão sendo criados nos demais estados e no Distrito Federal. E aí acontece, em 1996 também, um outro encontro nacional, que ainda não tinha nome de ENEJA, nem o de Olinda teve nome de ENEJA, e nem o de Natal, esse que eu estou fazendo referência agora, de 96, teve o nome de ENEJA, mas ele foi um encontro nacional. Nesse encontro nacional, o Ministério da Educação resistiu, mas nós nos organizamos junto com a Unesco, e o MEC foi praticamente, entre aspas, obrigado a realizar esse encontro e, inclusive, bancar as condições de logística para a gente se dirigir para Natal. Foi muito interessante, porque nesse encontro de Natal, eu acho que nós éramos talvez umas 100 e poucas pessoas, mas era muito para aquela época. Nós, ao longo daqueles dias daquele encontro, nós produzimos um documento diagnóstico e com propostas para a EJA do Brasil, que seria o documento que o governo brasileiro entregaria para a Unesco enquanto documento do Brasil para a 5ª Confinteia. E aí, o que acontece? Tinha uma coordenadora de EJA no MEC, chamada Consuelo Jardon. Não sei se alguém que está aqui conheceu a Consuelo Jardon. E a Consuelo aderiu à luta da EJA e, entre aspas,
passou para o nosso lado. Olha as loucuras que a gente fazia. E aí ela bancou que aquele documento que a gente tinha produzido seria o documento que o MEC entregaria para a Unesco, como documento oficial do governo brasileiro. Agora, olha a nossa ingenuidade e olha a ingenuidade da Consuelo Jardon. De repente, alguém do Ministério da Educação, acima dela, descobre essa nossa, digamos assim, esse nosso arranjo, essa nossa parceria com o Ministério da Educação, e a Consuelo é demitida durante esse encontro nacional. Gente, tem muitos episódios muito engraçados e muito loucos. Eu me lembro de uma cena em que a Consuelo foi para o banheiro para chorar, porque ninguém sabia da demissão dela. E a gente sentiu falta dela. Cadê a Consuelo? Onde é que está a Consuelo? E a gente descobriu que ela estava dentro do banheiro chorando, porque ela tinha acabado de ser demitida. Então vejam assim as coisas que... todos os movimentos que a gente foi criando, todas as situações que a gente foi passando, para que vocês entendam que isso que existe hoje foi fruto de muita luta, de muita energia, de muito esforço e de muitas loucuras também, que eu acho que tinha muito de ousadia, que talvez a gente tenha perdido hoje um pouco dessa ousadia. Bom, resumo da ópera. Em janeiro de 1997, aconteceu um encontro preparatório à Quinta Confinteia em Brasília. Tem uma outra história muito engraçada. Esse grupo todo que participou de Olinda e um grupo maior que foi se envolvendo no processo, nós somos, então, também subsidiados pelo Ministério da Educação para Brasília para participar dessa comissão. Eu me lembro que aconteceu que nós ficamos todos hospedados num hotel e que o quarto que eu tinha ficado com mais algumas pessoas tinha goteira. E aí nos transferiram daquele quarto para uma suíte presidencial, porque era a única coisa que tinha sobrado no hotel. E aquela suíte presidencial acabou virando o nosso QG de resistência. A Andréia tá botando aqui histórias de pura resistência. A gente resistia, mas a gente também se divertia muito, porque a gente fazia isso com tanta amorosidade, com tanta energia, com tanta parceria, que era uma resistência leve. E aí, aquela suíte presidencial para onde eu tinha ido com mais duas colegas, virou o quartel-general, virou o nosso QG de resistência. Vocês sabem o que aconteceu? No momento oficial de preparação da Quinta Confinteia, com os ministros da educação de todos os países associados à Unesco. O Paulo Renato de Souza era o ministro nosso aqui no Brasil. O Paulo Renato entregou eu não me lembro se foi para o Ribeiro, que era o representante da Unesco do Brasil, entregou para o capa preta máximo da Unesco um outro documento que não foi o nosso, completamente diferente daquilo que a gente tinha escrito. E nós ficamos sabendo. Aí a gente conseguiu convencer o representante da Unesco do Brasil, Jorge Ribeiro, que era amigo da Consuelo Jardon e que também ficou nosso amigo, a se incorporar na nossa resistência. E o Jorge Ribeiro entregou para o chefão da Unesco o nosso documento. Então, o Brasil entregou 2 documentos para a Unesco. O documento oficial, que era uma mentira, que era uma farsa, e o documento produzido naquele encontro de Olinda, que foi um documento produzido já por alguns fóruns de EJA, oficialmente criados, que foi o caso do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e os outros estados ainda não tinham constituído os seus fóruns, mas começaram, então, a se aglutinar nos seus diferentes segmentos, no formato mais ou menos do que é hoje, e aí, então, os fóruns de EJA começaram a ser instalados. A história dos fóruns é mais ou menos essa. Passa por esse grupo de 89, pelo grupo de 93, e aí vai chegar lá no grupo de 96 e 97, e algumas pessoas dos fóruns de EJA foram à 5ª Conferência Internacional na Alemanha e Hamburgo. Não foram como representantes oficiais,
porque isso não podia, na estrutura, digamos assim, rígida da Unesco, nos rituais da Unesco, isso não cabia, só cabia o ministro, né, representar o país, e algumas pessoas do Brasil, eu não participei, foram como ouvintes da Quinta Confindéia. O que vai mudar totalmente depois, quando então aí os fóruns estão plenamente organizados, funcionando a mil pelo Brasil, já com a CECADI, já com a Senaeja, e aí a gente vai fazer a Sexta Confindéia em Belém do Pará, aí com a representação de todos os países associados à Unesco, e os fóruns de EJA nós participamos como delegados do Brasil na Sexta Confindéia. Aí, claro, a correlação de forças tinha mudado muito, né, daquelas gestões para o governo Fernando Henrique, aí a gente estava já na gestão do Lula, na época da Sexta Confindéia. Bom, vou ter que parar por aí, e aí, assim, só dizer para vocês que eu, então, permaneci na coordenação da EJA de Porto Alegre até 1998, né, por um período, então, de 10 anos, e depois, então, quando o Olívio foi eleito governador do estado, eu e outras pessoas fomos para a coordenação da EJA no Rio Grande do Sul, e aí nós encontramos, obviamente que a gente já sabia, porque, inclusive, tinham pessoas dos antigos CES na nossa coordenação, talvez o Silvio conheça a Odete Bresolim, que era do CES do Menino Deus, a Dedé, e outras pessoas, enfim, da rede estadual, e aí, obviamente, que nós encontramos, diferentemente do município, uma história de suplência na rede estadual, a oferta de supletivo nas escolas estaduais, a oferta do CES, a organização dos núcleos de orientação aos exames supletivos, dos NOEs na comunidade e os NOEs dentro dos presídios, e aí, assim, o que a gente pensou, que eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou, é que em Porto Alegre nós tivemos a possibilidade de, digamos assim, vivenciar 4 administrações com uma mesma concepção de EJA. Então, aqueles 16 anos, digamos assim, enraizaram uma política pública de EJA que perdura até hoje. Claro que com muitas dificuldades, em função do que o governo Marquesan tem feito, de fechamento de turmas, de corte dos espaços de formação continuada, de tentativa de centralização de matrícula. A Mara Soares está aí, tem esse relato mais presente, e não preciso estar detalhando, porque eu sei que o Fórum de EJA também vem acompanhando esse processo. Então, no governo do Estado, por dentro da Constituinte Escolar, nós promovemos um diálogo que tomou conta de todo o Rio Grande do Sul, porque nós tivemos carta branca da secretária, da Lúcia Camini, e nós tínhamos, então, uma coordenação de EJA em cada coordenadoria regional de educação. 30 coordenadorias, nós chegamos num momento do governo Olívio que nós tínhamos, nessas 30 coordenadorias, somava mais ou menos 200 coordenações de EJA no estado. E aí, com essas coordenações e em diálogo com a rede pública estadual, nós fizemos uma reconstrução, e aí chegamos nos núcleos de EJA, né? E tem um episódio muito, aliás, os núcleos de EJA do Rio Grande do Sul contaram com a contribuição teórica de muita gente importante. João Francisco de Souza, Maria Clara de Pierro, Jesus Palácio, de Barcelona, Alfredo Guizo, da Colômbia, o próprio Moacir Gadotti, enfim, muita gente de peso, Miguel Arroio, nos ajudou a construir os NEJAs CP, porque era Núcleo de Educação de Jovens e Adultos e Cultura Popular, que depois a gestão agora recente tirou a cultura popular da nomenclatura e do projeto político-pedagógico. Tem um episódio interessante que quando nós estávamos com João Francisco de Souza no hotel Umbu, aqui na Farrapos, discutindo com representações de todas as 30 coordenadorias, caíram as Torres Gêmeas em Nova York.
A gente estava em plena construção dos núcleos de EJA quando as Torres Gêmeas foram, enfim, derrubadas em Nova York. E aí, obviamente, que a gente teve que parar aquele seminário para entender o que estava acontecendo com o mundo. Então, a construção dos núcleos foi atravessada por esse episódio que, enfim, parou, né, a humanidade. Bom, fizemos, então, a implantação de cara do MOVA do Rio Grande do Sul, mudamos junto com toda a rede, toda a organização curricular, fizemos uma reestruturação muito importante nos exames supletivos, contratamos pessoas de nome em cada uma das disciplinas para reconstruir todo o programa, para a elaboração das provas dos exames supletivos num outro formato, democratizamos a oferta de exames. Eu lembro que nós tivemos quase 500 mil gaúchos que se inscreveram nos exames supletivos. Isso era uma máquina absurda, porque imagina, cada um podia se inscrever nas 9 disciplinas. Imagina a quantidade. A gente tinha que dormir na Corag enquanto as provas eram reproduzidas, né, na gráfica da Corag, em função do sigilo, em função da segurança. A gente ficava 30 dias morando dentro da Corag para proteger os exames supletivos. E aí, para finalizar mesmo, que eu sei que eu estou falando demais, eu tive a possibilidade, então, muito tempo concomitante à experiência de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, né, de participar ativamente do Fórum Estadual de EJA aqui do nosso estado e também de todas as movimentações que foram produzidas pelos fóruns em diálogo com a SECADI, né, que é uma secretaria responsável por vários temas e para a educação de adultos, que foi extinta pelo Bolsonaro no início do governo dele o ano passado, e também participei ativamente da SENAEJA, né, da Comissão Nacional de EJA, representando os MOVAs, né? A gente criou uma rede, a Nanda fez parte disso, a Rede MOVA Brasil. Então, assim, é muita história, sabe? Tem muita gente envolvida nisso, muita beleza envolvida nesse processo, uma construção muito dialógica, uma construção com muitos avanços, uma construção que poderia ter avançado mais, entendeu? Então, assim, o que a gente quis nesses 30 anos, eu acho, foi entregar para essa geração que está chegando agora uma política pública de EJA que pudesse ser abraçada por quem está agora na sala de aula, nas administrações, nas universidades, e que essa política pública de EJA pudesse ser cuidada e ser redimensionada, porque nada é para sempre. A gente precisa, a partir do contexto atual, rever, né, as nossas concepções, as nossas ideias, mas, para finalizar de verdade, o que eu faria diferente hoje, de 30 anos atrás, eu seria muito mais radical em defender a EJA enquanto uma prática de educação popular, verdadeiramente, radicalmente uma prática de educação popular. A gente falava muito sobre isso, mas a gente também sabia pouco. Hoje eu acho que a gente sabe mais e a gente tem um contexto muito mais nefasto. Então eu seria muito mais radical na defesa da EJA enquanto uma prática de educação popular. Acho que é isso, Cleia. Enfim, a gente pode ficar conversando aqui quanto tempo vocês quiserem. Nossa! Até então, obrigada, Liana, mas a gente está aqui digerindo essa história e tentando se achar nesse contexto todo, né? Eu fico pensando assim, aqui em Santa Maria, né? Quando é que Santa Maria entra nessa história? Sim, entra no... A gente teve um fórum, a instalação do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, aí em Santa Maria, nós ficamos numa casa de irmãs, foi, né, Cleia? Foi, eu acho que foi no Cerrito. Eu não me lembro o nome, eu me lembro que era uma casa de irmãs, e que aí a gente queria sair de noite para fazer festa, e não dava. E não dava para sair.
Exatamente. É uma história tão, tão linda, assim, eu estava ouvindo e revivendo, né, essa história também das nossas idas a Porto Alegre para as reuniões do fórum também, né, e essa questão da instalação do Fórum de EJA. Mas antes disso também, a Santa Maria tinha uma rede muito... Tinham várias escolas que tinham o que não se chamava de educação de jovens e adultos, era o supletivo, né? Era o ensino noturno supletivo. E a partir de 2000, daí com a nova legislação, que daí as escolas passaram a ter a educação de jovens e adultos, nessa nomenclatura, né? E tinha muita forma, cada escola tinha um diferencial em relação àquela organização do supletivo, né? Então, e eu me lembro que o marco, aqui em Santa Maria, foi o ano 2000 em relação às políticas públicas deles. Foi um marco mesmo, de construção, de revisão de curricular, de organização, né? Então, eu fiquei nessa tua linha de tempo, eu fiquei construindo aqui a minha linha de tempo também, que eu acho que cada colega, né, deve ter vivenciado isso, né? Talvez uns mais recentemente, outros mais... A Fê já derrubou a estante dela lá, procurando todos os registros e os livros, para mostrar. Também tenho muita coisa disso também que eu preciso procurar também para reviver, né? Então, mas, pessoal, assim, está aberto, quem quer fazer alguma interlocução aqui com a Liana... Liana, então vou aproveitar, né, porque fiquei encantada aqui, realmente, enquanto a Liana falava dos documentos, comecei a mexer aqui nas coisas para ver se eu achava, e eu lembrei, assim, que tem um documento que, lá de 89, eu acho, não tenho certeza, Liana, mas era um que falava da metodologia da educação popular, ou da prática educativa, do MOVA, que ele é lá de São Paulo, e eu tenho um dos os caderninhos azuis. E esse aqui também, lembra desse brancos, aqui? Os branquinhos. E ele tem vários princípios freirianos, são vários caderninhos. E eu estava procurando também os caderninhos azuis, aqueles, tem vários aqui, inclusive alguns foi tu que me deu, guardo com muito carinho, mas eu fiquei pensando nessa história do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, que ele ainda não está registrado, né? Quem sabe fica o desafio aqui para a gente escrever um livro, uma publicação em e-book, trazendo essas pessoas que viveram esse período para contar essa história, né? E que fosse assim, não precisa ser um texto acadêmico, pode ser uma carta, né? Pegar as cartas pedagógicas, pode ser relato, mas que a gente possa trazer essas pessoas como a Liana, que conte essa história aí desde 89, da Constituição de uma EJA como direito à educação vinculada à educação popular, e depois, lá nos anos 90, né, o segundo fórum do Brasil é o Fórum do Rio Grande do Sul, e a gente não tem muitos documentos que comprovem que ele é um fórum que nasceu nesse período, e aí que a gente possa, então, ter essa memória registrada, e a gente, eu acho que conta muito contigo, Liana, para que se isso vier, né, vingar, para que você nos ajude aí a conectar uma rede para essas pessoas escreverem, né, que seja uma carta de 1 ou 2 páginas para nos contar histórias sobre a EJA, porque eu acho que é isso, assim, a gente tem coisas lindíssimas, pessoas guerreiras como você, né, que lutaram muito, que passaram por muitos entraves e que a gente não conhece, que os nossos jovens não conhecem, que os nossos professores não sabem dessa luta e muitas vezes não participam desses movimentos porque não tiveram acesso a essa história, né? Então fica o desafio. Eu estou muito encantada em te escutar, né? E sempre fico muito encantada porque eu sei que tu fala de um lugar que tu ocupou, né? Imagina, vai trazendo lá desse. Eu sei que uma vez tu colocou da grande debate que ocorreu em Natal, né? No Seminário Nacional de Educação de Jovens e Adultos, que também discutia aí uma pré-confiteia, né?
das discussões que ocorreram lá, eu lembro que tu dizia, desses cenários depois dos Enejas. Então tem muita coisa linda para tu nos contar, inclusive dos entraves aí da educação popular no estado do Rio Grande do Sul, e que a gente poderia aí pensar outras lives em 2021 para poder recuperar essa história lindíssima que tu faz parte. Muito obrigada. Beleza. Enfim, tem muita gente envolvida nesse início, né? Tem a Jussara Locke, a própria Luciana Cordeiro, tinha uma representação, eu acho que é Rosaura, que era do cursinho, eu acho que ela era do Unificado, que também pegou muito junto. Tinha muita gente, assim, sabe, que segurava essa barra no início dos fóruns, que a gente poderia, talvez, fazer mesmo uma roda. Né? Uma roda de conversa, isso. Porque, assim, cada uma vai contando uma parte, uma conta, daí a outra lembra. A gente produziu, nós fizemos um Eneja em Porto Alegre, o Fórum de EJA do Rio Grande do Sul foi responsável por um Eneja. Eu acho que foi em 2004. 2004. Foi 2004. Exatamente. Quem participava, representava Santa Maria era a Miriam, não sei se tu lembra dela. Uhum. Eu me lembro que ela trabalhava na SMED. Então, assim, talvez a gente conseguisse juntar, né, um pouco essas pessoas para tentar, porque é montar uma colcha de retalho, né? Cada uma de nós tem uma partezinha que não é nenhuma tem uma parte mais importante que a outra, é só juntando esses pedacinhos aí que a gente vai conseguir montar esse mosaico. Eu penso que esse é um grande desafio, Fernanda, Liana, porque assim, a gente... Eu sempre falo que eu tenho alguns registros de algumas coisas, mas em disquete, né? E os disquetes agora a gente não consegue. A gente vai ter um sacão de disquete e eu vou ter que achar alguém que ainda consiga abrir, né? Deve ter alguma tecnologia, né? E lá tem alguns registros, por exemplo, do fórum aqui de Santa Maria, e as temáticas discutidas no fórum em Porto Alegre. Então, é um desafio a gente resgatar essa história, né? Do período da SMED, eu acho, não tenho certeza, que eu tenho guardado todas as publicações, todos os cadernos pedagógicos. Do período da Secretaria de Educação do Estado, alguns cadernos pedagógicos, aqueles cadernos verdinhos da Constituinte Escolar, nós fizemos muito pouca publicação do MOVA, inclusive nós preparamos uma publicação, não sei se tu sabe disso, Nanda, se vocês sabem, no penúltimo ano do Olívio, que foi 2001, 99, 2001, ao longo do ano de 2001 e um pedaço de 2002, nós produzimos com as 30 coordenadorias 30 cadernos pedagógicos contando a história do MOVA no Rio Grande do Sul. E um caderno por CRE e um caderno estadual. Então, eram 31 cadernos. Nós montamos o projeto gráfico editorial igual. Por exemplo, todos os cadernos contavam como é que o MOVA se estruturou naquela região, quantas turmas tinha de MOVA, alguns trabalhos dos educandos. A gente teve o mesmo projeto gráfico para contar a história do MOVA. Tudo pronto, só faltava ir para a gráfica. O Tribunal de Contas não permitiu que a gente fizesse aquela publicação. Então, a gente ia deixar a história do MOVA toda registrada. Se perdeu aquilo. O Tribunal de Contas alegou que aquele material era propaganda política, porque ele ia ficar pronto mais ou menos em julho de 2002, e aí entrava-se no processo eleitoral, em agosto, setembro de 2002, e o Tribunal de Contas não nos permitiu fazer aquela publicação. Inclusive, a gente mandou fazer uma caixinha onde cabia
aqueles 31 cadernos e a gente ia distribuir essa publicação para as universidades, para os movimentos, enfim, para que essa história ficasse registrada. O que a gente conseguiu fazer da gestão do Olívio, nós fizemos muitos, mas muitos seminários de formação, tanto do MOVA, seminários de animadores, seminários de apoiadores, seminário de entidades, seminários de avaliação. Fizemos muitos seminários do MOVA, sempre trazendo assessoria de fora, e fizemos muitos seminários para a organização da política de EJA, e muitos voltados para o tema dos núcleos de EJA. O que a gente conseguiu fazer? Nós copiamos todas as fitas VHS de todos esses seminários. E essas fitas VHS eu trouxe todas para casa, as cópias. Os originais ficaram na SEDUC e eu trouxe todas as cópias. Essas cópias, viu, Fernanda? As fitas VHS eu dei todas para a Annalise. E a Annalise me devolveu copiadas em CD. Então, eu tenho todos os CDs de todos os seminários de formação de EJA e de MOVA que nós fizemos no governo Olívio. A Annalise tem... Ai, dá para fazer uma cópia! A Annalise tem os VHS. Para deixar no fórum. A parceria com ela foi isso, leva as fitas lá para o acervo da UFMG e me devolve em CD. Então, os CDs eu tenho todos. Seria, assim, um material... Aqui, ó, que eu encontrei, ó. Isso. Esse aqui é do estado do Rio Grande do Sul, da época. Então, assim, a gente conseguiu... Eu acho que também a gente tinha uma outra noção de registro e também de guarda desses... de preservar a memória, né? Que eu acho que, ao longo do tempo, a gente foi perdendo isso. Eu não sei, Marileia, tu estava falando aqui no chat, se tu lembra da elaboração desses 30 cadernos que nós fizemos e que o Tribunal de Contas não nos autorizou a publicar. Não sei se a Marileia lembra disso, se ela estava nessa época conosco. Sim, eu participei de todo o tempo ali, inclusive quando foi perdida a eleição, né, do governo Olívio, que aí romperam todos os convênios, né, com as instituições ali, com as entidades, né, da sociedade civil, mas eu lembro que a gente produzia muito material, né, que ia ser sistematizado, mas eu não sabia, para mim foi uma surpresa, assim, do motivo, né, pelo qual não foi sistematizado, não tinha essa informação. Tu lembra do congresso no Tesourinha, que a gente juntou 8.000 pessoas, né, alfabetizandos e alfabetizandas. O Tribunal de Contas não nos permitiu fazer o congresso antes das eleições. A gente fez o congresso já com o Olívio, já com a nossa derrota. A gente já sabia que não ia permanecer na gestão do Estado nos 4 anos seguintes. E o Tribunal de Contas, ele era tão sacana conosco, para não dizer um palavrão aqui, porque vai ficar gravado. Vocês sabem que o Tribunal de Contas nos obrigou a publicar no Diário Oficial o nome das 8.000 pessoas que iam participar do Congresso. Vocês conseguem imaginar um Diário Oficial com 8.000 Que loucura! nomes? Olha o desperdício de dinheiro público. Gente para digitar os nomes, depois a quantidade de papel para publicar, e era óbvio que a gente não ia ter como conferir na porta do ginásio Tesourinha que cada um daqueles 8.000 que entrasse, a gente ia bater com a lista do Diário Oficial. Então, assim, eles faziam de tudo para complicar com a nossa vida, né? Eu fiquei, junto com a Lúcia Camini, respondendo o Tribunal de Contas por alguns anos depois que terminou a gestão do Olívio, porque o Tribunal de Contas, no último ano, fez uma, não é vistoria, como é que chama? Auditoria do MOVA, e o representante do Tribunal de Contas nos apontou porque ele considerou ilegal, esse documento eu tenho guardado, ele considerou ilegal a Secretaria de Educação determinar a concepção de alfabetização do MOVA.
que era freiriana, obviamente. E a gente teve que responder por isso, eu e a Lúcia. Porque ele dizia, no parecer dele, que era responsabilidade da Assembleia Legislativa determinar a metodologia e a teoria de alfabetização, que não cabia a nós fazer isso. Nós tivemos que responder para o Tribunal de Contas essa aberração. Por isso que é legal essa ideia da Fernanda de registrar, né? Porque isso não está escrito em nenhum lugar. E a gente fez a alfabetização freiriana, isso que foi legal, né? Mas sem saber, olha, veja, né, que vocês ficaram respondendo, mas a gente fez maravilhas, assim, nem os bastidores, as brigas, as resistências, né? Isso não está escrito em nenhum lugar. A resposta que nós elaboramos ali na divisão de EJA, na DEJA, e que eu e a Lúcia entregamos para o Tribunal de Contas, vocês vão achar graça. Nós montamos 8 processos de 300 páginas cada e colocamos num carrinho de supermercado e levamos ao Tribunal de Contas aquelas 2.400 páginas, com todos, nós tínhamos, não sei se a Marileia lembra disso, nós tivemos que pedir para cada coordenadoria nos mandar comprovantes de cadernos do MOVA, de listas de presença, de trabalhos de alfabetização, todo um acervo de alfabetização, especificamente falando, para jogar na cara do Tribunal de Contas, porque o que a gente queria dizer para ele que aquilo não era competência de deputado estadual definir, que isso era de uma competência técnica, que era um assunto teórico, epistemológico, que cabia ao gestor e às gestoras, né, das políticas públicas de educação, como a secretária de educação, e como quem respondia pela EJA. Porque o cara queria nos punir por causa disso. Eu não sei, a punição era algo acima, vocês vão rir de novo, de mais de R$1 milhão. Eu digo, nem que eu venda a minha mãe, meu pai e o apartamento, eu vou conseguir pagar o Tribunal de Contas. Essa situação a gente não viveu no município. Essa, digamos assim, essa quase perseguição ideológica que a gente viveu na gestão do Olívio no Estado. Pessoal, nós estamos com um adiantado da hora, né? 2 minutos para o teto do horário que a gente estabeleceu para a conversa. Mas acredito assim, que a fala da Liana, ela nos faz, nos move, né? A pensarmos e nos desafia a resgatarmos essa história enquanto fórum, né? Fica aí o desafio para o grupo que está hoje no colegiado do fórum, de pensar em resgatar essa história, e também ela nos mobiliza, né, para que a gente possa cada vez mais defender, mesmo que nesse momento difícil que a gente está vivendo, já estava difícil antes da pandemia, né, a gente fazer o enfrentamento em relação à educação, de modo geral, e a educação de jovens e adultos, e com a pandemia a situação ainda está mais agravada, né? Porque a gente está distante, os nossos alunos estão distantes, nós não sabemos o que está acontecendo de fato, né? Então, é um desafio muito grande, mas essas histórias nos fazem nos fazem andar e olhar para o futuro, né? Com a educação de jovens e adultos. A gente tem que acreditar nesse sonho, né? Porque essas pessoas que estiveram lá, né, há 20 anos atrás, elas sonharam muito para a gente ter a realidade que a gente, onde a gente chegou hoje, né? É resultado de uma luta e de sonhos, de utopia, né? Começado lá com Paulo Freire, como a Liana contou lá em São Paulo e tudo. Então, é um desafio. Se alguém mais quiser fazer alguma intervenção... Eu queria fazer uma pergunta. Fala aí, Mara. Tudo bom, Liana?
Eu queria saber, assim, como é que entra, agora, depois de aposentada, não é? O Café com Paulo Freire, como é que foi? Como é que começou? O Café com Paulo Freire, Mara, começou na metade do ano de 2018, mais ou menos em julho de 2018, quando se aprofundou, porque já existia, os ataques a Paulo Freire, né? Ataques através da escola sem partido, aquela marcha que carregava uma faixa dizendo menos Paulo Freire e mais, não me lembro qual é a expressão, e aí conversando com a Ana Felícia, bom, vamos tentar fazer alguma coisa, porque não é possível isso que está acontecendo de novo. Será Paulo que a Liana Freire caiu? Ou fui eu? Não, acho que foi tu, eu estou aqui. Vocês estão me A ouvindo? Liana está falando, Fê. Sim. Então, em agosto de 2018, então, a gente começou o Café com Paulo Freire, começou aqui na minha casa, porque eu tinha uma livraria muito grande, e aí eu doei praticamente todos os meus livros para a Nanda. Eu acho que eu dei mais de 500 livros, né, Nanda, para a biblioteca dela, com o maior prazer, o maior orgulho, e eu fiquei só com os livros de Paulo Freire e da educação popular, algumas coisas que eu considero que são raridade nessa caminhada de 30 anos. E aí a gente começou o café, então, aqui em casa, e aí com 12 amigas, 6 amigas minhas, 6 amigas da Ana, e aí a gente postou no Facebook, e aí a Nora de Arroio do Sal olhou, e daí não sei quem olhou, e eu também quero, e aí aconteceu que o Café com Paulo Freire virou um movimento sem nenhum impulsionamento da nossa parte, as pessoas começaram a ver, e os amigos a procurar a minha Ana, e daí procurar quem tinha aberto, e aí o café tá bombando, né? A gente tem hoje o café, mais de 30 cafés, nesse momento, em 8 estados. A gente tem café também fora do Brasil, a gente tem um café em Londres, em Paris, na Argentina, tem um café saindo no México, tem um café na Costa Rica, tem um café saindo no Chile, e os outros estados, hoje mesmo, a gente tem uma reunião com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o café ele vai para onde as pessoas quiserem levar. Então, a gente tem café que funciona nas casas, como é o meu e o da Ana Felícia, a gente tem café dentro de assentamento do MST, a gente tem café dentro de universidade, a gente tem café dentro de ONGs, a gente, por exemplo, o nosso café aqui, a gente faz cafés em livraria, na Feira do Livro, na Virada Sustentável, na Redenção, enfim. Claro que com a pandemia a gente tem reunido, né, só virtualmente, e agora a gente começou, então, esse ano a fazer encontros nacionais. Fizemos um encontro em agosto, o primeiro encontro com o Oscar Hara e a Anita Freire. A gente já planejou os 4 encontros nacionais de 2021, em função do centenário de Paulo Freire, e o café se filiou ao CEAL, ao Conselho de Educação de Adultos da América Latina e do Caribe. Então, agora a gente faz parte de uma rede freiriana que envolve, além do Brasil, outros 19 países. E aí cada um faz do café aquilo que quiser, né? Tem gente que produz artigo, tem gente que faz do café um curso de extensão, que faz do café uma disciplina, e aqui a gente toma café em casa e estuda Paulo Freire. Então é isso, o Fórum de EJA pode fazer um café no fórum, né? No formato que vocês quiserem. O que a gente tem em comum nos cafés para ele se constituir numa rede? A gente define, cada café tem uma curadoria local, pode ser 1, 2 ou 3 pessoas, e nesse fórum de curadorias a gente define qual é o tema que a gente vai estudar de Paulo Freire naquele mês, ou naqueles meses, né? Então, por exemplo, agora a gente está estudando, dado o contexto que a gente está vivendo no Brasil, o que Paulo Freire entende por indignação e justa ira. Então, a gente lê a obra ou as obras e pensa os conceitos freirianos à luz da realidade presente. E aí a gente trabalha na perspectiva da resistência e da mobilização
para a mudança, né? Então, esse é o jeito que o Café com Paulo Freire... Pode abrir Café com Paulo Freire na escola, Mara, se quiser. Pode ter café na Tempa, pode ter café no Simpa. Enfim, para aonde tiver alguém que queira abraçar a ideia, a gente está disponível. Maravilha! Maravilha. Esse café já me deu vontade. O pessoal colocou ali no chat, a Marileia complementou o que ela tinha falado antes, que além do fim do MOVA, substituído pelo Alfabetiza Rio Grande do Sul, o golpe na proposta da EJA do Rio Grande do Sul, a primeira política sendo substituída pelas diretrizes político-pedagógicas 2003-2006, cortando os momentos formativos. Começou a desconstrução em 2013, ela ressalta. E a Jaque traz uma notícia, né, aqui do Conselho Nacional da Educação, por meio da SEB, disponibilizou a partir de hoje uma consulta pública sobre o documento referente ao alinhamento da educação de jovens e adultos às diretrizes apresentadas na Base Nacional Comum. Isso é importante. O parecer proposto e o respectivo projeto de resolução podem ser acessados no link, ela coloca o link ali para nós. Então, isso é importante que vocês saibam. Eu não sei quem de vocês tem essa informação. Nós estávamos na Comissão Nacional de EJA nos últimos 5 anos, contando o golpe da Dilma para trás, tá? E nesse período foi discutido a BNCC, e na Comissão Nacional de EJA, todos os participantes da SENAEJA, incluindo os fóruns, e obviamente que eu também estou falando dos MOVAs, essa foi uma definição unânime da Comissão Nacional de EJA. Nós deliberamos por construir uma BNCC própria para a EJA. Por isso que nós não estamos na BNCC que está valendo aí para a educação da infância e para o ensino médio. E a CECADI acatou a nossa decisão. Quando chegou o golpe na Dilma, nós estávamos iniciando um grupo de trabalho para construir a BNCC da EJA. E aí veio o que veio, que todo mundo sabe, Temer e depois Bolsonaro. Então, esse movimento aí que a Jaque informa, provavelmente está vinculado com essa, digamos assim, com esse vazio que ficou entre o fim do governo da Dilma e a criação desse grupo que ia formular a BNCC para a EJA até o presente momento. Eu acho que essas informações elas estão bem atualizadas, porque também não faz tanto tempo que isso aconteceu. É provável que o próprio Alexandre, quando estava na coordenação, tenha partilhado isso com vocês, enfim, essa decisão que a gente tomou na SENAEJA. Isso. Jaque, queres fazer alguma colocação? Vi que você abriu o microfone. Oi? Liana, tem esse documento em algum... Como é que a gente procura ele, de repente, na internet? Olha, eu acho que, assim, certamente a Annalise e o Alexandre devem ter isso na mão, porque eles participavam da SENAEJA nesse período todo que a gente definiu pela construção da BNCC própria, e não uma BNCC dentro da BNCC, entre aspas, do chamado ensino regular. Né? Foi uma discussão bem grande, nós levamos várias reuniões para chegar nesse consenso, então eu imagino que tanto a Annalise quanto o Alexandre tenham em algum lugar esses documentos arquivados. Vamos buscar, então. Pessoal, se mais alguém não tem nenhuma consideração, infelizmente nós vamos ter que terminar, né, com a nossa reunião que está tão legal. Mas já passamos do horário
E a gente gostaria, assim, imensamente de agradecer a todos vocês que permaneceram conosco até agora, e em especial a professora Liana, que se dispôs a estar conosco, conversando, contando essa história, e principalmente numa semana, né, de muito trabalho, muitas atividades, né, que estamos vivenciando, e se dispôs a estar aqui conosco conversando. A gente agradece de coração. Não faltará tempo para um abraço pessoal. É verdade. Mas agora nós queremos dar um abraço virtual, né? E dizer, assim, que a tua contribuição, Liana, no nosso momento aqui, ela nos revigora e nos impulsiona a estarmos buscando mais e mais fortalecer a luta pela educação de jovens e adultos. Cleia? Se mais... Oi, Fê. Se tu me permite, em nome do fórum, fiquei aqui, a minha internet não tá boa, nós tínhamos pensado em colocar uma música para ti, Liana, que é o Samba da Utopia, mas aí tu pode escutar depois, a internet não nos ajudou, sim, tentamos e não conseguimos, mas essa música para Liana, em nome do fórum, ela significa também um inédito viável, né? E tu traz aqui para a gente uma esperança, um lugar aí com a tua palavra, da gente continuar lutando, esperançosas, né? É tua palavra aí com rigorosidade, mas é uma palavra ação, né? Uma pessoa que sai do discurso e vai para a luta. Então, quero dizer que tu deixa para nós aí renovado o conceito de praxis em Paulo Freire, né? Que é uma palavra verdadeira que busca transformar o mundo. E o Fórum Paulo Freire, Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio Grande do Sul, que tem o Paulo Freire também, claro, né? Quer dizer para ti, assim, que a gente sai daqui muito feliz em ter a tua presença, contar contigo, dizer que cada palavra tua foi escutada com muita amorosidade, muito carinho, muito respeito, né? E muita esperança. E dizer, por fim, que essa categoria do inédito viável, hoje, nós percebemos ela na tua andarilhagem, né? De uma pessoa que, mesmo aposentada, continua militando na educação de jovens e adultos e na educação popular. Então, teríamos uma música para ti, como não foi possível, não deu para preparar uma fala que tu merece muito mais, mas dizer que tu é muito especial para a gente. Muito obrigada. Obrigada, Nanda, obrigada, Cleia, Jaque, Mara, Marileia, todo mundo que está aí assistindo, Maria de Lourdes, que recém saiu, enfim, um grande abraço para vocês, e a gente segue na luta. Não tem jeito, não tem outra alternativa. Muito obrigada. Gratidão, Liana. Muito obrigada de coração, gente. Muito obrigada mesmo. Cleia e Marileia. Muito também obrigada. Um abraço para todos vocês. Dá um abraço na Ana Felícia. Tá bom, eu dou sim, pode deixar. Tá. Sim. Abraço, Tchau, abraço aos demais colegas, aí a Marileia também, que reencontrei aqui, né? Tchau, Elaine, um abraço. Tchau para todos e todas. Tchau, Nanda. Não tem mais homem aqui, só as mulheres que ficaram. Tchau, tchau, Liana. Tchau, boa noite, gurias. Boa noite, gurias. Boa noite. Cuidem. Fiquem bem. Obrigada, Cleia, maravilhosa. Imagina se tu tivesse voz, né, Fê? Não, olha, e eu aqui, ó, no chimarrão. Por isso que eu não melhoro. Eu hoje tive uma atividade à tarde e amanhã